Mas podemos então retomar os trabalhos destas jornadas, agora nesta fase entrarem também numa área mais prática, ligada à produção de conteúdos e ao processo criativo inerente a esse trabalho. É uma abordagem mais prática que tem também em linha de conta opiniões que foram sendo transmitidas por quem costuma participar nestes encontros e aí quem tem a função de os organizar também foi sensível a esse pedido, no sentido de as coisas e das reflexões e das abordagens sublinharem estas dimensões mais práticas no que toca também a técnicas e formas de todos sermos mais criativos naquilo que fazemos. Vamos ter 2 workshops que vão abordar 2 áreas distintas. Uma na área das linguagens multimédia, outra na escrita criativa. Começamos pela primeira. Temos entre nós aqui a Maria João Cunha, que está a jogar em casa. É chefe de redação na área digital aqui na Renascença Multimédia, também professora na Universidade do Minho, na área do jornalismo multimédia. A Rádio Renascença, podemos dizê-lo, e assim é hoje, é uma rádio que também se lê e também se vê, para além de se ouvir, e essa é precisamente a área do multimédia, e dela nos sabe falar a Maria João Cunha, que vamos escutar com toda a atenção. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite, a oportunidade para estar aqui a falar de um tema que me é tão caro, que é, no fundo, o tema que tem conduzido a minha vida profissional até agora. Eu estou na Renascença há uma década, praticamente. Entrei como editora vídeo e multimédia e é nessa área que tenho trabalhado, na produção audiovisual da rádio. E isto é curioso. No início, quando entrei, era mesmo uma coisa muito nova e muito diferente, muito estranha também, causava alguma estranheza. Mas acabamos por fazer aqui um percurso que percebemos que estava certo, não é? Porque afinal acabamos todos por ir entrando nesta área do multimédia, também muito por esta via do vídeo e da produção audiovisual. A Renascença, e portanto vou falar-vos muito do ponto de vista da nossa experiência aqui na Renascença, nesta área, na parte da produção e mais do ponto de vista da produção. Estejam à vontade para interromper, para colocar questões, se quiserem ver mais, eu vou mostrando alguns exemplos, se quiserem ver algum trabalho com um bocadinho mais de profundidade, se quiserem que explique algum ponto em particular, podem interromper, podemos ir conversando um bocadinho sobre isto. A Renascença, aqui mostro uma imagem que já é antiguinha, isto já é de 2010, se não me equivoco, portanto já tem alguns anos, já temos alguns anos de Renascença V+, que é a nossa marca da produção audiovisual, que hoje continua presente no nosso site e que já tem um aspecto um bocadinho diferente. É uma produção audiovisual que, se no início era centrada naquilo que chamávamos uma web TV, que foi um conceito que também se disseminou muito à época e que acabou por ir decaindo um bocadinho, porque percebemos que importante é distribuir os conteúdos e não os ter apenas fechados dentro de portas dos nossos sites, e portanto começamos com a Renascença V+, começamos a fazer algumas coisas que foram novidade em Portugal. Quando da eleição do Papa Francisco, eu tive o privilégio e a honra de estar lá em Roma também, éramos, ao que sabemos, o único canal que estava a transmitir em direto o Fumo Branco na Capela Sistina, e fizemos aquilo que foi na altura uma emissão que chamamos uma emissão em simultâneo rádio e vídeo interativa, porque as pessoas podiam estar a comentar aquilo que estavam a ver no momento, isto ainda pré-diretos de Facebook, portanto estamos a falar de 2013, isto já há uns anos, mas conseguimos de facto aqui juntar a interatividade do digital à proximidade da rádio e à relevância da imagem aqui no caso para este assunto em particular. É um momento que guardamos assim ali no cantinho das muito boas memórias das produções especiais que fizemos, e nada como estas oportunidades também para irmos recordando estes trabalhos que fomos fazendo. Aqui também, depois, esta apresentação vai estar e está disponível online,
O endereço é assim um bocadinho complicado porque esta ferramenta não permite customizar ali o endereço e dar-lhe um nome mais fácil de escrever, mas eu depois partilho também o link e fica disponível ainda durante uns dias, se depois quiserem explorar algum destes trabalhos e o que aqui vos mostramos. E como dizia então, aqui explorávamos também já muito o audiovisual, no caso do tema do Papa Francisco, percebemos que era um Papa que trazia momentos que mereciam mais do que serem descritos pela palavra, pela voz, merecia serem vistos e revistos. E na altura, por exemplo, quando fez um ano de pontificado, optamos por fazer uns apanhados vídeo, uns filmes vídeo daquilo que era a ação do Papa naquele primeiro ano. Isto já leva uns anos, como dizia. Este ano, claro, tivemos de novo um momento importante, foi a presença do Papa em Fátima, o centenário das aparições em Fátima, também de novo uma produção especial, e aqui pôr a tónica neste aspecto em particular, que é possível, e muitos de vocês já o fazem e fazem-no com mestria, é possível, mesmo com recursos audiovisuais não de broadcast, não é? Um bocadinho mais modestos, fazer produções interessantes e fazer chegar às pessoas de um outro modo. Nós tivemos estes diretos no nosso site e no nosso Facebook e foi muito curioso de acompanhar, porque tínhamos pessoas de todo o mundo, de facto, a chegar até à emissão da Renascença por esta via e as portas da rádio a abrirem-se muito para lá daquilo que é o meio tradicional da rádio. E, portanto, pronto, nestes 10 anos fomos fazendo destas brincadeiras, também brincando um bocadinho, criando e procurando ser diferentes nos processos, nas formas de pensar, porque entendemos sempre que era aí que podia estar o segredo para projetar um caminho que nos pudesse também diferenciar. E por isso começo por aí, pela parte do pensamento, porque a experiência foi-nos dizendo que, de facto, às vezes poder planear, poder pensar uma história, a maneira como se trata um tema, como se aborda um assunto, pode depois fazer diferença nos resultados e no trabalho que concretizamos no final. E por isso nós aqui fazemos uma coisa que é muito próxima da linguagem da net. Eu aqui proponho olharmos isto em 10 passos, ao estilo listicle da internet a que estamos habituados. Podiam ser mais passos, é verdade. O primeiro deles, se calhar, diríamos que podia ser colocar as perguntas certas, sempre. No jornalismo habituamos-nos que perguntamos sempre, fazemos as perguntas clássicas: o quê, quando, o quê, onde, porquê, quem e como, mas aqui, quando pensamos multimédia, temos de pensar ainda mais. O que é que eu tenho de fazer? O que é que eu gostaria de fazer para este tema? Tenho de explicar um conceito? O que é que quer dizer determinada coisa? Quais são os impactos de uma determinada ação? Tenho que explicar como funciona alguma coisa que a maior parte das pessoas desconhece e que tem impacto no assunto que estou a tratar. Tenho que elaborar cenários. Portanto, o primeiro ponto, quando olhamos para qualquer história, para qualquer tema, é pensar a que é que eu tenho de responder. No caso aqui na eleição, mais uma vez, é fácil, as pessoas não sabem ou não saberão muitos dos detalhes de como se processa a eleição de um Papa, então vamos explicar como é que se processa, quais são as restrições, quais são as limitações, aquilo que os cardeais fazem quando elegem um Papa. Claro que não teríamos imagens para isto, não é? É um processo feito em segredo, fechado, e então podemos aqui socorrer-nos de imagens de infografia e de imagens alibi para contar esta história, para explicar este processo. E, portanto, este exemplo, apenas um exemplo para uma questão em particular, fazemos isto de alguns anos para cá, para outros temas também, mais de atualidade, muitas vezes em resposta até a últimas horas. Temos sempre a noção, nesta parte do processo, que não conseguimos responder a tudo, temos de selecionar muito bem aquilo a que queremos responder e às vezes falhamos nas nossas decisões, outras vezes acertamos e percebemos que as pessoas de facto responderam muito bem à oferta que fizemos em termos de conteúdo. Num segundo passo, pensar a melhor forma, o melhor formato, para o tema, para responder ao tema que vou tratar. Graça Franco falava há pouco, com orgulho, que se estende a toda a equipa, aliás, deste trabalho, do Cemitério dos Vivos. É um bom exemplo. Aqui temos múltiplos formatos numa só história.
E é um processo que trabalhamos ao longo, desde o momento em que decidimos o assunto da história que queremos fazer, é um processo que vamos trabalhando, vamos decidindo que optamos pelo vídeo em determinado momento, que optamos pelo áudio noutros momentos. Aqui, no caso, fizemos uma coisa que ainda não tínhamos feito em nenhum trabalho deste estilo, que foi privilegiar o vídeo mais longo tempo de internet, chegando aos 11 minutos, e que só depois de vermos o vídeo é que propomos aos utilizadores que entrem no trabalho e que possam ler a história. E isto é claro, entendemos que é muito diferente ver uma história do que ler uma história e até do que ouvir uma história. Aqui fazemos uso do áudio, por acaso aqui está baixinho um áudio maravilhoso de uma criança cigana a cantar. Fazemos uso do áudio porque nem sempre o áudio nestes trabalhos, e quem vai consumindo vai percebendo isso, nem sempre os áudios nestes trabalhos têm um palco maior do que os outros formatos, mas somos uma rádio, valorizamos o som e entendemos que o som pode transmitir e levar-nos, transportar-nos para ambientes como nenhum outro formato. E eu gosto particularmente deste pormenor, deste trabalho que valoriza aqui o som. Ao longo do trabalho temos texto, temos fotografia, temos infografias, aqui no caso uma cronologia, e temos também infografias em que fazemos exploração de dados. Vou aqui já um pouquinho mais para baixo. Aqui está. E mais uma vez um trabalho ao estilo daquele outro que mostrava. Aqui na Renascença é o Rodrigo Machado que assina estes trabalhos infográficos, mais um trabalho infográfico, mais um explicador, se quisermos chamar assim, é uma categoria que já estamos habituados a ouvir, um explicador sobre a origem dos ciganos, a história dos ciganos em Portugal. Percebemos, lá está, no processo de construção do trabalho, que este seria um bom formato para contar esta parte da história, para desenvolver esta parte da realidade que estamos a contar. Proponho que depois explorem, é um trabalho que me dizia a Graça interessante, estamos muito felizes com o prémio, com o reconhecimento. Nem todos os trabalhos lá chegam, os que chegam deixam-nos mesmo muito, muito orgulhosos. Então, para todas as histórias, penso na melhor forma de a contar, como é que vou apresentar o material que tenho. Posso ter mapas, posso ter gráficos, como mostrava agora, mais ou menos interativos. Posso ter vídeos, texto, fotografia, áudio e até combinar formatos no mesmo espaço. Um vídeo infográfico, como o vídeo que víamos, uma fotogaleria com áudio. E pensar sempre a bondade de cada formato e os benefícios que cada formato me traz. Nós costumamos dizer que não gostamos de filmar a Portugal sentado, mas que o vídeo se presta a fazer outro tipo de acompanhamento, histórias com mais ação. O áudio é perfeito para descrever ambientes, para nos transportar para os sítios, como falava há pouco. A fotografia é maravilhosa e continua a ser um formato, apesar de ser estático e não ter a interatividade que todos buscamos na produção multimédia, continua a ser o melhor formato e o mais forte e o mais impactante, sobretudo à entrada dos trabalhos, e obriga à observação, ao pensamento, à reflexão. A infografia ajuda-nos a explicar, a representar realidades mais complexas, e o texto continua a ser o melhor formato para contar histórias, o mais simples, muitas vezes o mais rápido de fazer, também o mais rico. Se for um bom texto, não há nada como um bom artigo. E, portanto, podemos pensar tudo isto, temos esta miríade de formatos à nossa disposição para explorar. O pensar diferente, de novo, pode aqui levar-nos a fazer experiências interessantes. Este vídeo é de 2014 e, portanto, já experimentávamos estas coisas em 2014. Experimentamos aqui misturar vídeo, imagem filmada, com infografia sobre a imagem real. Que é algo que depois vimos também replicado e feito de formas interessantíssimas também em outros sites de comunicação, também em Portugal. Pode ser muito interessante para representar e explicar determinados conceitos mais complicados. Aqui, no caso, a economia presta-se naturalmente a isso.
percebemos também, quando apostamos neste tipo de formatos, que o que é surpreendente pode ser muitas vezes aquilo que fica na memória das pessoas e que as pessoas se vão lembrar e que vão recomendar e que vão partilhar. E por isso às vezes vale a pena investir um bocadinho mais e até gastar mais recursos a experimentar determinado formato. Sai mais caro, é verdade, causa-nos alguns constrangimentos depois na gestão da equipa, mas pode valer a pena, pode ter um bom resultado. Não há formatos ideais, é verdade, há formas inteligentes, há boas formas de contar histórias. Eu sublinharia aqui este ponto. Em quase todas as histórias, se olharmos para elas, na nossa produção, percebemos que tínhamos muitos outros caminhos que podíamos explorar. Jogamos sempre com os recursos que temos disponíveis, com as pessoas que temos disponíveis e com uma coisa muito importante, aquilo em que somos fortes, aquilo em que somos bons, em que estamos mais à vontade, em que cada elemento da nossa equipa está mais à vontade e é mais forte a fazer. E jogamos muitas vezes com isso. Isso não é visível para quem consome depois o trabalho, mas está lá na parte da produção e da esquematização da produção. E pode ser útil também para nós ter sempre isso em mente. Apostar na imagem, isto é muito importante. Mais à frente chegarei ao ponto das ferramentas, que acho que pode ser a parte mais interessante para muitos de vocês. Que falamos de algumas ferramentas que são gratuitas e que nos podem ajudar a fazer coisas muito bonitas já e com boa interatividade e muito funcionais. No caso, a questão do design e da usabilidade e da imagem, também fomos percebendo que é muito importante. Nós podemos ter o mesmo trabalho paginado numa página que não conseguimos dar um toque especial ou não conseguimos inserir nada de muito diferente. O mesmo trabalho com boas fotos, a rasgar a página, com boa interatividade, com uma boa navegação, pode fazer toda a diferença. Uma página diferente, que se mostra também diferente, pode fazer toda a diferença depois para o leitor e na forma como o próprio leitor entende o trabalho. É muito importante esta parte. Eu aqui peguei num trabalho que eu acho que tem uma fotografia maravilhosa. É uma fotografia tirada em Pedrógão Grande. Neste trabalho usamos uma ferramenta que é gratuita, que é uma das ferramentas que eu vos recomendo, que não sei se já conhecem, chama-se Spark, é da Adobe, é gratuita. Depois no fim, isto está tudo aqui, está a lista de ferramentas com os links. Depois podem explorar. Esta ferramenta permite-nos fazer uma paginação completamente diferente. Como veem, as fotografias ganham movimento, podemos ter caixas de vídeo, caixas de texto, caixas de áudio. Tem algumas limitações, botões, tem algumas limitações, mas podemos fazer composições com imagens. Uma das limitações é só conseguimos embeber vídeos do YouTube, por exemplo. Não conseguimos também colocar HTML5 e iframes se estiver a ser muito técnica, peço desculpa. Mas acredito que há gente na plateia que está a concordar comigo em alguns pontos. Mas pronto, não conseguimos pôr aqui coisas muito complexas externas, simplificando, mas já conseguimos ter logo todo um aspecto completamente diferente. Isto foi feito com uma ferramenta gratuita. O segredo aqui está em ter um bom conteúdo, fazer boas fotografias, ter uma boa história muito bem escrita e depois encontrarmos uma ferramenta que nos sirva o nosso propósito. E este é um bom exemplo, depois também se quiserem explorar a própria ferramenta também. Pensar pelo lado das hard news e daquilo que é óbvio e lógico e ir um bocadinho além também, e de novo a criatividade, são as histórias, isso os números dizem-nos. O José Manuel Fernandes dizia há pouco, nós conseguimos ver ao segundo quantas pessoas estão a clicar em que histórias e sabemos de facto que o jornalismo neste momento, e se calhar sempre foi assim, se pensarmos nos alinhamentos dos noticiários clássicos e que já vêm de há muitos anos, não vive só da notícia dura e da notícia forte que abre, mas também da notícia mais leve que fecha e que nos deixa, se calhar, com outra perspectiva sobre uma outra coisa, a pensar num outro assunto. Aqui sugerimos uma série que fizemos na altura das legislativas, há 2 anos, em que propusemos desconstruir o discurso político em todos os dias da campanha eleitoral, valorizando, mais uma vez, o áudio e a rádio. Aqui trabalhamos numa rádio e temos sempre isso presente, e eu tenho sempre recursos áudio
eu tenho sempre conteúdos áudio, posso depois pensar como é que eu posso trabalhar da melhor forma. E fizemos então uma série em 100 segundos que acabou com os próprios líderes partidários a olharem no telemóvel para esses vídeos de 100 segundos que fizemos. Acabou por ser um resultado interessante. António Costa viu o vídeo até ao fim, confirmo. Acabou por ter um resultado interessante. E é um exercício diferente. E é a rádio a fazer uma coisa diferente com a linguagem que nasce da rádio, de que a rádio vive. Estas publicidades não consigo evitar. Podemos só ver um bocadinho. Aqui temos pós-produção envolvida, alguma pós-produção. 2 vezes. Peço desculpa, vou tirar aqui o som. Enquanto não concluí. Temos pós-produção envolvida, temos edição, em termos de recursos tínhamos 2 pessoas, são 2 pessoas, num dia a fazer este exercício diferente, este olhar diferente sobre a campanha eleitoral. E como sabemos que as campanhas são ricas em momentos destes. Não tem jornais, não tem televisões, não tem empresa de sondagens. Eu não vou falar do PS outra vez, senão depois o António Costa fica nervoso. Campanha de todas as direções. Não é assim que eu faço campanhas eleitorais. Eles olham para nós e veem os congelados de 1640. Não há uma são com um crucifixo. É fé para domingo? Eu tenho muita fé nas pessoas. De uma forma cruel, de uma forma impiedosa, porque as pessoas que estavam a sofrer eram piegas. Foi isso que disseram nessa altura. Não venham agora esquecer. Eu estou dia 5, sei muito bem aquilo que irei fazer e todos sabem que eu sou totalmente insensível. Aquilo que mais afetou as pessoas, revoguei, é exatamente revertido e irreversível e revogável nos próximos 4 anos, desde que haja estabilidade. Desde que esteja no poder, este CDS está sempre pronto para tudo. De facto, não o Cazaquistão, mas o Pacistão. Pacistão em Viseu, o Pafistão. Que não aprenda! Seria absurdo que fizesse, como a direita faz, apresentar hoje um programa igual ao programa que apresentaram em 2011. E eles não aprenderam nada. Então, se calhar, não era um ovelha, era um bode. Esta batalha de mandar aqui há muitos anos dá-nos uma tranquilidade imensa. Não há a mínima arredondidade. Quem é o Passo Coelho? É ele? Aquele que é? Eu só faço perguntas difíceis. E a criança que não sabia dizer que era o Passos Coelho. Bom, as campanhas são momentos engraçados. Também é verdade. Podemos aqui tentar fazer exercícios diferentes, é este o ponto, e privilegiando, no caso aqui, os recursos que tínhamos. Tínhamos fotografia, tínhamos vídeo, tínhamos criatividade para construir um olhar diferente sobre aquilo que estávamos a viver. Nestes 10 passos, incluímos também a questão da planificação, as pessoas que têm, os recursos que tenham disponíveis, mais uma vez potenciar aquilo em que somos fortes. E o material que temos muitas vezes, este exemplo, que é um exemplo que nos é caro, já é de 2009, até já exige o flash player, que é uma coisa que também já não se usa, mas pronto, já tem muitos aninhos, também ganhou um prémio de ciberjornalismo nessa altura. Foi um trabalho a propósito dos 20 anos da queda do Muro de Berlim, e aqui nesta estrutura, que quem abre o trabalho com certeza não compreende, mas atrás desta estrutura e desta decisão do hoje e do ontem, tínhamos aqui as possibilidades que a rádio tinha na altura para cobrir este tema. Tínhamos um trabalho de um jornalista que voltou a Berlim e tínhamos todos os recursos que podíamos tentar encontrar do passado e de arquivo e das memórias de quem viveu a queda do Muro de Berlim, inclusive, porque não, as memórias dos nossos próprios repórteres. Mas aqui a pensar até onde é que conseguimos chegar, com quem conseguimos falar, para pensarmos que histórias é que podemos contar. É um trabalho que tanto vive do áudio, e aqui
gostava muito, de novo, de voltar ao áudio. Temos uma infografia com áudio, em que temos as vozes da rádio a contar histórias de pessoas que tentaram escapar e saltar o muro. E é mais uma vez, somos uma rádio, somos fortes a fazer áudio, conseguimos contar bem assim histórias, vamos privilegiá-lo também juntamente com os outros formatos. Também, se quiserem depois explorar, pode ser interessante aqui sempre jogar com os recursos que temos disponíveis e as fontes também a conseguimos chegar. Depois, nos processos, podemos envolver muitas pessoas. O caso daquele muro de Berlim, que eu saiba, julgo que é a maior ficha técnica que temos num trabalho multimédia até à data, e é uma coisa de 2009. Desde então não voltamos a ter uma ficha técnica tão grande. Por exemplo, este trabalho foi feito por uma jornalista no terreno e uma só pessoa, que cobriu a visita do Papa Francisco à ilha de Lesbos, cobriu também a visita do António Costa, fez esta reportagem para depois, recolheu todo o material para depois editar já na redação, e sozinha filmou, gravou áudio, escreveu, e depois, chegando à redação, trabalhou com as pessoas que na redação conseguiram, por exemplo, construir este mapa para ajudar a contar as histórias, ajudaram na pós-produção do vídeo, nas animações que criamos aqui. Mas isto para dizer que, mesmo com poucos recursos, claro que é preciso sempre o recurso essencial do tempo, não é? Mas mesmo com poucos recursos podemos tentar contar histórias de forma mais ou menos autónoma. Isto pensando naqueles de vocês que têm de produzir todos os dias e que pensam em como fazê-lo. É preciso de facto tempo, é verdade, isto demora algum tempo a fazer, mas é possível fazer com mais ou menos pessoas e, portanto, construir equipas que, sendo multidisciplinares, serão equipas quase perfeitas, diria, porque trazem os olhares das várias áreas que são complementares e que enriquecem o trabalho. E, portanto, sendo multidisciplinares, perfeito. Não sendo multidisciplinares, também muitas vezes são possíveis e há recursos, mais uma vez, até gratuitos, que nos podem ajudar a construir estes trabalhos. Já que estamos a falar de recursos, e perguntava-te, até aqui a talho, se há um perfil hoje de um jornalista multimédia que seja diferente de um jornalista que está mais especializado em determinada área. Vocês têm gente a trabalhar convosco mais especializada na área do multimédia, em que dominam várias competências nesta área? Sim. Eu diria que de há uns anos para cá, quase todos os jornalistas, sobretudo os novos que entram na redação, nós gostaríamos que já fossem dotados de ferramentas ferramentas 360, se quisermos, serem capazes de trabalhar áudio, trabalhar vídeo, fotografar. Claro que, e a experiência diz-nos, e somos seres humanos e todos sabemos isso, nós seremos sempre melhores numas coisas, numas tarefas, numas funções, do que noutras. E, portanto, também jogamos com isso. E temos a sorte de ter na nossa equipa, de ter construído uma equipa muito diversificada nesse aspecto, ali também mérito do Pedro Leal, e temos pessoas muito fortes em fotografia, pessoas muito fortes na pós-produção vídeo, e tudo isso se complementa. É claro que quanto mais eu for capaz de dominar esta míria de tarefas que são exigidas para pôr estes trabalhos no ar, melhor. Se calhar esta jornalista que era capaz de fazer tudo isto foi a pessoa certa para ir à Grécia, porque conseguia controlar todos estes processos e estar em direto na rádio, que era uma exigência, e a seguir fazer este trabalho. Portanto, a capacidade de produzir multiformato seria um bom requisito para um jornalista hoje. É claro que depois isto faz com que estes jornalistas se calhar sejam menos especializados em áreas, em áreas específicas, eu digo cultura, saúde, aquelas áreas tradicionais, aquelas divisões tradicionais que tínhamos nas redações, se calhar fazem mais temas mais diversificados também por via desta circunstância de serem mais versáteis. Respondi. Muito bem, obrigado. Pronto, seguindo então, e para se calhar ir um bocadinho mais rápido, senão falamos pouquinho, estruturar bem, simplificar
não querer demais, que é uma tentação que todos temos, porque dificilmente cumprirei, eu tenho que saber os prazos com que jogo, as pessoas que tenho, não querer demais, porque os trabalhos podem ficar demasiado complexos, também há aqui um ponto de equilíbrio que devemos procurar. Ninguém devora 20 páginas de dados, mesmo que estejam colocados num belíssimo mapa, e não querer demais, porque sabemos como é que as pessoas consomem estes trabalhos. E sabemos que parte das pessoas, dependendo dos trabalhos, pode ser menos de metade dos utilizadores que entram num determinado trabalho, o leem até ao fim e veem todos os elementos que constam dos trabalhos. E jogamos na construção dos trabalhos também com isso, que algumas pessoas verão mais os vídeos, outras lerão mais os textos, outras verão todos os elementos e estarão a consumir aquele trabalho durante... Às vezes são trabalhos que demoram horas a consumir, não é? São trabalhos longos, long form. E sobre long form, também dizer que eu sou das pessoas que acreditam que o jornalismo não se esgota nos listicles e nos pequenos artigos de um parágrafo ou 2 parágrafos feitos para o clickbait. O jornalismo, e os números também nos dizem, vai continuar a viver destes longos trabalhos e destes trabalhos de profundidade. E isso é importante que tenhamos em mente, é importante que haja editorialmente a vontade de decidir a favor destes trabalhos, porque há espaço para eles continuarem a existir. E são importantes. Aqui tinha um exemplo mais uma vez, fui buscar alguns exemplos de religião, por ser uma temática que nos é próxima a todos. O exemplo da beatificação de João Paulo II também já tem uns anos, em que, mais uma vez, foi um trabalho bastante simples em termos de execução. Nós jogamos com o material que tínhamos e fizemos uma paginação diferente e mostramos de uma maneira diferente. Depois fazer acontecer, ter a capacidade de ajustar, de no processo deixar cair, acrescentar, mudar, desistir de algumas ideias, adaptar outras, adotar outras, e é muito o trabalho que se vai fazendo no dia-a-dia que vai definindo todo o processo e, portanto, todos os pontos anteriores valem zero no momento em que estamos a executar e em que estamos a trabalhar o material. E é muito importante depois o deixar acontecer e o fazer acontecer. Também distribuir conteúdo, e aqui uma tónica nisto, em inglês, o distributed content, não é? Que depois tem aquele toque que o inglês dá, que é um ponto em que os meios internacionais também estão a bater muito, que é muito importante hoje em dia, o ponto que não devemos só ficar com os conteúdos fechados nos nossos sites, nas nossas plataformas, devemos distribuí-los e pensar em como distribuí-los. E pensar nas redes que temos disponíveis e em como é que vamos adaptar aquilo que temos para aquelas redes. Porque sabemos hoje também que quem circula e passa tempo no Instagram não consome o conteúdo que apanha no Instagram da mesma maneira que as pessoas que estão no Facebook consomem os conteúdos que estão no Facebook e idem para o Twitter. As pessoas não se comportam da mesma maneira em todas as redes, têm padrões de consumo diferentes e é com esses padrões de consumo que também temos de jogar e, portanto, eu fazendo este trabalho tenho que pensar no Twitter como é que pode resultar a promoção deste trabalho, no Instagram como é que pode resultar a promoção deste trabalho, no Facebook como é que pode resultar. E vender bem o trabalho, aqui com algumas aspas, arranjar um bom argumento para a história que estamos a tentar levar até às pessoas. Às vezes há excelentes histórias que se fecham em trabalhos que se calhar não têm um título tão forte ou não mostram logo todo o potencial da história que está lá dentro. E, portanto, no final isto é muito importante, pensar em distribuir o trabalho, em que ele chegue às pessoas. Aqui o exemplo foi um trabalho também, trabalhamos nas redes sociais, o web documentário, um dos mais recentes, da temática de Fátima, ainda produzido este ano com a Aura Miguel e a Joana Burgar na Bielorrússia, que é um trabalho muito interessante. Aqui o formato, mais uma vez, as pessoas que temos. Fizemos um web documentário e vídeo de, não quero mentir, julgo que tem mais de 20 minutos, ou cerca de 30 minutos. Era o formato perfeito também para aquelas repórteres, para aquelas pessoas que foram fazer aquela história, e para esta história em particular. E, portanto, podia, eventualmente um outro trabalho, de uma outra forma, podia ter sido texto, fotografia, material de arquivo, algumas composições interativas. Pronto, acabamos por optar por este formato. Ficam então os exemplos e, sistematizando formatos, continuamos então a ter o texto
curto ou longo, e aqui o sublinhado de novo, há espaço para o longo texto, para as reportagens multimédia tipo imersivos, que nós chamamos ainda tipo imersivos, embora o que é hoje o jornalismo imersivo é mais do que uma paginação que é mais ou menos interativa com o utilizador. Aqui o Snowfall esta referência Snowfall é um trabalho do New York Times, que também já tem alguns anos, que foi pioneiro nesta área, e foi esse trabalho que todos fomos copiando no bom sentido, e foi com esse trabalho que fomos aprendendo para construir estes trabalhos multimédia. O long form scrollytelling tem aqui um exemplo mais à frente, se calhar dos de mais difícil execução em termos técnicos. Ainda não descobrimos nenhuma ferramenta gratuita que nos faça o trabalho praticamente de forma automática. Esta experiência que vos mostro, posso já passar para lá, este Termas Rádio, também é um trabalho que já tem alguns anos, foi feito com um programa que até já nem existe, cujo nome eu não me estou a recordar agora, mas era um programa também da Adobe. A Adobe deixou cair esse programa, fazia estas coisas, deixou de investir nele. Ele devia funcionar, funciona com scroll, portanto eu vou fazendo scroll no trabalho e a informação vai surgindo e vai-se compondo. Pronto, e é um formato que funciona muito bem, sabemos que funciona muito bem, e que é muito funcional para este meio. Também no telemóvel, também funciona muito bem em mobile, portanto é um formato muito interessante. Podemos integrar vídeo, podemos integrar fotografia, áudio. Aqui, por exemplo, acho que tínhamos um vídeo, e portanto podemos, aqui um vídeo também, um loop. Podemos ter aqui vários elementos e eu vou lendo a história, à medida que eu faço scroll, surgem elementos na história. Isto é muito simples, e mesmo assim foi muito difícil de fazer. Para além destes formatos de reportagem multimédia, os listicles, apesar de tudo, são formatos que funcionam muito bem na internet. Há muitos temas, e isso não é de forma nenhuma pegar no tema de uma maneira menos nobre, diria, mas há muitos temas que podemos pegar assim e estruturar de uma maneira muito mais fácil de ler. As perguntas e respostas, aqui tudo muito próximo, e os explicadores, como os conhecemos, funcionam. As pessoas querem saber sobre os temas, querem que alguém lhes explique os temas de uma maneira simples e fácil de consumir. Isto serve para todos os temas em potência, e na nossa área também, na religião também. O fact-checking, mais do que um formato, é uma tendência importante que nos poderia levar ao debate sobre a transparência e sobre a função primordial do jornalismo, e que é um formato que timidamente em Portugal e cada vez melhor se vai fazendo, e em que se percebe também que o público tem e dá uma boa resposta. Em termos de formatos live, eu estruturei assim os tipos de formatos por estas categorias. Live, temos o live blogging, é o formato perfeito para a internet, mistura tudo. Há ferramentas que o fazem gratuitamente, mais à frente falamos, tem na lista 2. Nós usamos o 24 Live Blog, é gratuito. Permite-nos estar a acompanhar um evento em direto, interligando multimédia, que podemos ir buscar às redes sociais, conteúdos que estamos a trabalhar, podemos ter várias pessoas a entrar no minuto a minuto, a contribuir, podemos trabalhar aqui colaborativamente, né, e ter vários contributos para o mesmo direto. É um formato que também funciona muito bem, quer seja para eventos, como estamos habituados aos jogos de futebol, se calhar serão sempre e tendencialmente os minutos mais consumidos, os live blogs mais consumidos, mas também funcionam para prazos mais longos, funcionam para campanhas eleitorais, funcionam para eventos que se estendem mais no tempo, funcionaram, por exemplo, para a visita do Papa. Toda a visita do Papa foi um mais longo live blog no site da Renascença. E, portanto, há ferramentas para o fazer, todos nós o podemos estar a fazer, e a acompanhar assim eventos e situações que consideramos importantes. O streaming áudio e as emissões rádio continuarão a ter espaço, também sabemos disso. Também sabemos que
pode haver a opção muitas vezes por ferramentas que nos dão várias emissões, eu só escolho o streaming que quero ouvir e não estou propriamente no site desta ou daquela rádio, mas continua a haver espaço para as emissões rádio e, claro, há aqui uma explosão muito grande nos últimos anos do vídeo em direto, com o Facebook veio revolucionar completamente. Antes ainda do Facebook havia o Meerkat e o Periscope, que acabaram por não vingar durante muito tempo, porque a partir do momento em que o Facebook permitiu que todos nós estivéssemos a fazer diretos de vídeo, então aí isto massificou-se completamente e mudou aqui o paradigma. E tivemos agora, e temos exemplos todos os dias em últimas horas. Tivemos no caso de Pedrógão, por exemplo, um excelente exemplo de uma utilização do vídeo em direto do Facebook de um órgão local, da Tomar TV, se eu não me engano, não queria estar a enganar-me, que era de facto era um meio local, se calhar com poucos recursos, eu não sei o tamanho da redação nem quantas pessoas tinham, mas estavam em direto a mostrar, quando se percebeu que Pedrógão, o que estava ali a acontecer em Pedrógão, eram eles que estavam em direto, e as televisões, oportunamente, também aproveitaram esses diretos também para as suas emissões. E, portanto, todos hoje conseguimos estar a fazê-lo, e o Facebook veio completamente transformar isto. Também percebemos que no Instagram há uma enorme tendência para os diretos, para quem utiliza os stories lá em cima, vemos já muitos meios internacionais a aproveitar também. Fizemos já algumas experiências ainda tímidas, poucas, e percebemos que com poucos segundos de Instagram chegamos muito rapidamente a números próximos, se não superiores aos do Facebook. O que é interessante, há mesmo muitas pessoas e cada vez mais com o Instagram aberto durante o dia a ver conteúdos, então se calhar também lá queremos estar, mostrar-lhes que estamos a fazer coisas. E claro, as outras plataformas continuam a existir e disponíveis, e não faltam soluções live que podemos adotar. Aqui um exemplo que nos é caro, entretanto, julgo que este formato deixou de existir assim. O Huffington Post foi assim dos primeiros sites aqui a juntar a emissão vídeo, a torná-la realmente interativa. Eles diziam basicamente que qualquer pessoa com uma câmara e com uma ligação à internet podia entrar no direto deles, e é isto há uns bons anos, e é isso hoje que acontece. Eu consigo entrar em qualquer emissão a qualquer momento. E é desta interatividade que a internet vive saudavelmente, para lá das caixas de comentários. É desta interatividade que ela se pode ainda valer para aproximar as pessoas aos conteúdos e às emissões e aos trabalhos que nós fazemos. Depois disso, o Facebook, há um mapa que mostra quantos diretos o Facebook tem em cada minuto a acontecer, e são mesmo muitos, e muitos de muitos meios mais ou menos pequenos em todo o mundo. É muito barato fazer emissões live no Facebook, ter o telemóvel e a ligação à internet e pouco mais. Um exemplo de stories de Instagram, algumas experiências que estamos a fazer aqui com a Manhã da Renascença, com a Carla Rocha. Temos a Carla a promover o conteúdo do dia a seguir, no Stories, precisamente. O conteúdo que é colocado no Stories, lá em cima, é mais visto do que o conteúdo que é colocado no perfil da rádio. Usar este vídeo para passar aos formatos de vídeo vertical. O vídeo vertical veio para ficar, para os tradicionalistas da produção audiovisual, como eu também era. Isto é difícil de aceitar, mas é verdade, as pessoas consomem, e já vimos muita gente a consumir vídeos wide com o telemóvel na vertical. Pronto, vamos ter de nos habituar que se calhar temos de pensar para isto e para estes formatos, assim como ao vídeo quadrado também. Bom, os formatos vários vieram para ficar. Continuamos a ter o vídeo live, há experiências muito interessantes de 360, a BBC fez experiências mesmo muito interessantes e foram pioneiros nisso. Continua a funcionar, e esta é a nossa experiência, sobretudo a Renascença nesta área, o vídeo curto, com legendas e com grafismo próprio. Nas redes sociais, todos nós temos Facebook, ou quase todos nós teremos, os conteúdos reproduzem-se em áudio e, portanto, eu tenho que agarrar logo as pessoas, senão elas continuam a fazer scroll e passam ao conteúdo seguinte. Então tem que ter alguma base gráfica e informativa que ajude a passar a mensagem, que eu antes passava com voz off e com imagem apenas, agora preciso de usar legendas e de usar grafismo.
Aqui um exemplo muito rapidamente do vídeo do Papa, de um vídeo sobre a visita do Papa à Colômbia. Fazemos normalmente uns filmes no final destas visitas, que temos o essencial daquilo que o Papa disse, dos momentos das viagens, e não deixamos de usar, isto não vai funcionar, não deixamos de usar grafismo sobre a imagem, porque ajuda a passar a mensagem. Muitas pessoas, e os números do Facebook dizem, e quem gera páginas vê esses números todos os dias, a percentagem de pessoas que vê vídeos sem som é altíssima, altíssima. E, portanto, temos de nos convencer que o grafismo veio para ficar dentro dos vídeos e temos de conviver com isso. Não obstante, há espaço para as peças tradicionais com voz. Noticiários e edições, a Renascença faz há muito tempo, que é o Ver Mais Informação, já teve vários formatos, com apresentação, hoje em dia são 90 segundos, com notícias muito curtas, muito rápidas. Continua a haver espaços para edições, debatemos-nos muito sobre que espaço é que há e como é que as pessoas consomem e querem consumir alinhamentos de notícias. Quando as pessoas fazem o seu próprio alinhamento, ou o Facebook lhes serve o alinhamento quando entram, através do seu algoritmo, quando entram na página. No Comments, explicadores, continua a haver espaço para isso. Ensaios vídeo, espaço para criar, para fazer coisas mais próximas do cinema até, porque não? E das experiências vídeo. E vídeo mobile. Mostro aqui um exemplo que já tem 1 ano, mas é um bom exemplo. Este vídeo foi feito durante a Web Summit. Nós tivemos aqui um erro, que foi não pôr a nossa mosca, por algum motivo na altura não conseguimos, então tivemos os canais de televisão a usar este vídeo, a dizer utilizadores na internet mostram como está, e não eram utilizadores comuns, era um meio de comunicação social como as televisões. Mas pronto, este vídeo foi feito em poucos minutos, só com o telemóvel. Filmado com o telemóvel e editado com uma aplicação que é gratuita, que é o Premiere Clip. É mesmo muito fácil de usar, e eu consigo só com o telemóvel e se não tiver capacidade de ter mais equipamento, consigo só com o telemóvel fazer boas reportagens e colocá-las logo online. Eu nem preciso de estar a enviá-las para alguém as publicar, eu publico-as logo diretamente aqui. Foi o que aconteceu neste caso. O vídeo mobile veio para ficar. Os telemóveis estão nas redações, vieram para ficar, vale a pena explorar, é possível fazer muitas coisas com telemóveis. Para não me alongar muito, não mostro este vídeo, mas se não conhecem, depois espreitem, porque é um belíssimo vídeo sobre uma pintora que achava que não tinha fé e que acabou por se converter e por ser batizada pelo Papa Francisco. Foi uma história que a Aura Miguel e a Joana Burgar contaram, que é um belíssimo exemplo de storytelling vídeo. Não tem uma palavra de narração este vídeo, a história é contada pelo sujeito principal, pela personagem principal da história. Em relação a áudio, emissões em direto, os audiogramas, debatemos-nos sobre a necessidade de tornar o áudio viral. Hoje, se calhar, o áudio do António Costa é o áudio para se ouvir, aí pela internet fora. Aqui um exemplo internacional, é uma coisa que andamos a olhar, os audiogramas, esta possibilidade de tornar o áudio partilhável, como é o vídeo partilhável, não é? E como são os outros conteúdos que disseminamos por aí partilháveis. Podcasts, há sempre espaço para os podcasts. Um dia em Portugal talvez chegaremos a números tão interessantes como tem os Estados Unidos. O áudio integrado nos conteúdos, sabemos que não tem tantos cliques como o vídeo, mas faz sentido e continua a fazer sentido em muitas situações. E pensar no áudio com outras composições, como os exemplos que vimos há pouco e como estes trabalhos que estamos a fazer com a Bola Branca, em que valorizamos os relatos e a magia do relato na rádio, transformando num produto multimédia, num conteúdo que se vê também e que se vê próximo e distribuído nas redes onde as pessoas estão. Depois, se quiserem explorar, foi um bom jogo, vale a pena, bom resultado. DataVis, as infografias, os números também nos dizem que as infografias resultam muito bem nas redes sociais, as pessoas partilham muito, a visualização da informação torna-se cada vez mais essencial, porque ela é tanta que às vezes continua a ser mais impactante quando a vemos e a compreendemos vista.
As timelines e as cronologias têm aí à frente 2 ferramentas que nos permitem fazer timelines também gratuitas, aqui com um bom exemplo, com a história da Renascença. Esta ferramenta é gratuita, gera apenas um código que só temos de colar na nossa página e só precisamos de quê? Dos conteúdos para criar a cronologia. É muito fácil. Podemos contar uma boa história de uma maneira muito intuitiva, interativa. Eu consigo saltar, consigo pôr vídeos, consigo pôr fotografias, tweets, etc, etc, etc. Numa ferramenta interativa. Cronologias e timelines funcionam também muito bem. Mapas, a infografia em movimento, a infografia vídeo e a infografia estática e partilhável continua, como dizia, a funcionar nas redes sociais. Em termos de formatos interativos, os mais parecem mais longínquos e complexos, a realidade aumentada e a realidade virtual. Há exemplos, sobretudo lá fora, como este projeto Síria, que mostra como é a guerra na Síria vista da perspectiva das crianças, isto para ver com aqueles óculos de realidade virtual. É um trabalho jornalístico, é muito interessante. E como há este outro, do jornal Guardian também, que simula e que nos mostra como é que é viver numa cela pequeníssima, num espaço exíguo, e como é que lidamos com o espaço da prisão, também feito com realidade virtual. São, sobretudo, exemplos neste aspecto, tenho exemplos internacionais para colocar. Haverá, se calhar não faltará muito, haverá um momento em que em Portugal isto também se vai tornar mais comum. Conseguimos fazer, sim, outras coisas muito simples. Aqui mais uma ferramenta gratuita, também está lá na lista no final, para fazer quizzes, gamificar as notícias, levar aqui o conceito da gamification à informação. Pode ser muito interessante e trazer bons resultados. Há temas que funcionam muito, muito bem. O futebol é um desses temas, o desporto, no geral, é uma das áreas em que funciona muito bem. Eu, em vez de fazer uma lista de conteúdos ou de contar a história no texto tradicional, faço uma coisa interativa e permito que as pessoas interajam com a informação. Se havia alguma pergunta, pareceu-me que sim, mas... Não, ok. Querem responder ao quiz? Eu acertei, acho, numa pergunta neste quiz. Mas recomendo, depois tentem. Este exemplo também é muito antigo, é muito interessante. É da Al Jazeera, também internacional, transforma o trabalho jornalístico num jogo e permite que o utilizador escolha os recursos que tem para fazer uma investigação de um tema que eles dão, e vai dando as soluções ao jornalista, ao jornalista, que somos nós, e ele é que vai decidindo o caminho que vai percorrendo. São formas muito interessantes de chegar aqui à informação de uma outra maneira, de uma maneira se calhar mais impactante também e mais interessante para as pessoas. E os bots, os chatbots, os pequenos robôs que podemos ensinar a responder aos nossos utilizadores que nos seguem no Facebook, por exemplo. Recomendo aqui a aplicação do Quartz, que é muito interessante. Basicamente, é um site de informação, seria o que seria a The Economist. É o que é a Economist nos dias de hoje, uma Economist para millennials e para um público mais jovem. A aplicação não tem um menu de notícias, não tem a estrutura clássica a que estamos habituados. Ela fala connosco e é um robô, na verdade, a falar, a sugerir-nos notícias, e nós vamos dizendo, sim, conta-me mais sobre esse tema, ou não, passa-me ao tema seguinte. E pronto, também não é muito difícil. É só uma questão de pesquisar, não é uma área que eu domino de todo, mas é uma questão de pesquisar. Há já, por aí na internet, pessoas a ensinar como é que se criam bots. É só entrar na linguagem de programação um bocadinho e perder algum tempo para aprender a fazer e começar a fazer experiências, mas já há recursos por aí que podem ser explorados. Acho que já cheguei ao fim, pronto. Estou mesmo a chegar ao fim. BuzzFeed, este gráfico é um bom exemplo da questão da distribuição de conteúdos e de não nos limitarmos apenas ao nosso site. O BuzzFeed, que é um site americano que nasceu com as listas de gatinhos e de coisas muito clicáveis e que depois passou também para o jornalismo mais sério, digamos. O BuzzFeed é um ótimo exemplo.
eles não fecham tudo no seu site. Há aqui uma estratégia que junta os objetivos de levar pessoas ao site e distribuir o conteúdo por onde as pessoas estão. E para distribuir o conteúdo, temos newsletters, em Portugal estão fortíssimas, é um formato fortíssimo. Temos imagens que podemos produzir para as redes sociais. Mais à frente, uma ferramenta para criar imagens com sugestões de design, com bases já feitas que podemos utilizar. Podemos fazer pequenas promoções de vídeo, também há ferramentas para o fazer gratuitamente, partilhar gráficos, fazer stories no Instagram, e sim, depois há outras ferramentas como os Instant Articles do Facebook, que basicamente querem levar os órgãos de comunicação a pôr todos os seus conteúdos fora e a divergir o negócio de onde os meios achavam que estava o negócio, que era dos seus próprios sites e da exploração da publicidade nos seus próprios sites. Chegamos às ferramentas. Proponho que explorem, se quiserem depois, para paginar, para fazer sites. O José Manuel Fernandes falava do WordPress, que o Observador usou para fazer o seu site. Há o Wix, há outros sites para construir sites gratuitos, e há estas 3 ferramentas, sobretudo o Atavis, Shorthand, Storyform, que nos permitem fazer aqueles trabalhos bonitos para long form. Ficamos a fazer scroll e a ver boas imagens e bom texto. Para criar conteúdos para redes sociais e histórias visuais, o tal Spark que eu falava da Adobe, e o Canva, que é tem um produto que é uma parte do produto que é paga, mas grande parte é gratuita, que permite fazer cartões para as redes sociais, para partilhar. Há muitas empresas de comunicação a usar isto. Mapas, temos Google Maps, o Story Map, que é também gratuito. Sondagens, quizzes, elementos multimédia, como aqueles antes e depois, em que vemos uma fotografia antes e como é que ela fica depois. N coisas, tudo isto dá para fazer gratuitamente. Cronologias, infográficos, não faltam sites para fazer infografias, uns mais complexos, outros menos. Minuto a minuto, o Storyfy, que agora julgo que tem uma parte paga, o 24 Live Blog, que é o que usamos. OBS é o software que recomendamos para fazer streaming, por ser gratuito, se quiserem ir para algo mais profissional do que só ligar a Facebook e fazer o direct vídeo. A aplicação do Premiere para o telemóvel, também há a aplicação de Photoshop gratuita para o telemóvel, aplicações para fazer GIFs, e uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante, já por aí, não são perfeitos, não dão para fazer muitas coisas, mas já dão para fazer animações, infografias, em que eu só tenho que meter os dados e basicamente estes programas já me criam vídeos com os dados que eu coloco, criam pequenas infografias de 1 minuto, 2 minutos, com números, com explicações. Portanto, também temos esse recurso disponível, se quisermos. Lições e ferramentas da Google. A Google tem muita coisa, mesmo muita coisa, muitas ferramentas muito úteis. Tem aqui um link para os tutoriais da Google para essas ferramentas, e recomendamos sempre irem analisando os resultados dos trabalhos, e para isso tem o Google Analytics, que também é gratuito. E que nos permite fazer um acompanhamento muito profundo, já mesmo na parte gratuita, dos resultados dos nossos conteúdos. E assim termino. Obrigada. Muito bem. Fica tudo disponível. Foi muita coisa, fica tudo disponível. Depois será disponibilizado então este link para que todos possamos então aceder a essas ferramentas todas. A criatividade é mesmo o limite. O limite do tempo também foi atingido, não é? Havia a possibilidade de ter interrompido. Eu fiz isso, de maneira que agora eu ia avançar. Portanto, vamos cumprir o horário. Acho que a Maria João Cunha foi bastante explícita. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail, estou sempre disponível. Posso demorar um bocadinho mais a responder, mas posso ajudar no que precisarem. As ferramentas são mais ou menos complexas, mas estão ao alcance do estudo e do aprofundamento de cada um, e do entusiasmo também que cada um tiver e da necessidade. Muito bem, Maria João, muito obrigado. Obrigada. Agora, este lugar vai ser ocupado... Temos tempo. É? Okay. Pela Margarida Fonseca Santos. Nós estivemos aqui a olhar ferramentas poderosas de trabalhar